Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, da NET Canal 20, e hoje nós vamos discutir, como sempre, né? Vamos falar de política aqui no nosso programa. Vamos tentar fazer uma retrospectiva do que aconteceu de mais importante na política no estado de Goiás e no Brasil neste ano de 2013. Para conversar com a gente, nós convidamos o sociólogo, ele que é do Instituto Cerrado, o Jones Matos, e na mesa comigo, Ulisses Aécio. Boa noite, Jones, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite aos telespectadores da PUC TV, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, ao Ulisses, né? Obrigado. Ao João, que é o nosso coordenador aí do programa, enfim, a todos uma boa noite. Vamos tentar aqui conversar um pouco e discutir um pouco sobre temas que marcaram a vida do nosso país, do estado de Goiás, durante esse ano de 2013. Com certeza nós vamos falar muito aqui, os nossos telespectadores, claro, os nossos telespectadores vão poder também, né, ficar aí torcendo e também emitindo a opinião sobre aquele que está certo, o que está errado. Essa é a intenção do programa, né, Ulisses Aécio? Boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, Jones, e boa noite também para lá do que especial, né, para os nossos telespectadores aqui do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo, e um dos detalhes, dos assuntos que nós vamos debater aqui é os principais fatos que chamou a atenção dos nossos comentaristas aqui no ano de 2013. Começando por você, Jones Matos, qual que foi, na sua opinião, um destaque na política em 2013? Olha, eu considero como relevante, nós não podemos deixar de colocar em evidência que foram os protestos de rua de junho, né? Marcaram profundamente, eu não vi do período de redemocratização para cá, de 89 para cá, depois da eleição presidencial, das diretas, eu não vi um movimento que tivesse tanta repercussão, tanta discussão e reivindicação mesmo por parte da população e da opinião pública, reclamando, questionando, preocupada com a situação do nosso país. Então, foi um fato que nós não podemos desmerecer. Eu entendo que foi o principal fato político desse ano. Foi um deles, além de outros que teve desdobramento, como o próprio julgamento e, consequentemente, a prisão dos mensaleiros. Aí também são dois episódios que marcaram a vida política do nosso país. Tá certo, nós vamos falar mais sobre esses assuntos aqui. Ulisses Aécio, destaque seu também com relação a 2013. Não tem como você fugir dessa grande repercussão que teve as manifestações de junho no Brasil, ou seja, um grande levante cívico por parte da sociedade, ou seja, uma sociedade sem cara, anônima, né? Ou seja, todas as instituições praticamente experimentaram essa manifestação, essa onda de protestos que tomou conta de todo o país, ou seja, das principais capitais do Brasil, ou seja, fazendo com que o Brasil fosse notícia internacional. E, ademais, também, como o próprio Jones colocou aqui, nós não poderíamos deixar também de elencar as prisões, ou seja, desdobramentos, os resultados finais em relação ao grande julgamento que foi o mensalão à ação penal 470, considerado o maior escândalo político de todo o Brasil, em toda a sua história política até hoje. Tá certo. Agora, vocês já falaram esses dois destaques, claro, eu concordo plenamente, mas eu acho também que um dos grandes destaques que houve dentro da política foi a mexida que nós tivemos aí. A filiação do Júnior do Friboi no PMDB, a filiação do Vanderlan Cardoso no PSB, que veio substituindo o Júnior, e a própria filiação da Marina Silva no PSB Nacional. Quer dizer, foram três mexidas aí dentro da política, vamos dizer assim. Esse tabuleiro político que mexeram bastante com a política no estado de Goiás. Agora, vamos ver o que realmente trouxe de positivo esses assuntos aqui dentro do programa. Por exemplo, os protestos de rua, na sua opinião, Jones Matos, surtiu efeito? Olha, de certa forma surgiram, porque eu tenho certeza que o Ulisses também vai concordar comigo nesse aspecto. E o telespectador que vem acompanhando também esse debate. Houve uma pressão por parte da sociedade, a população ela cansou, né, de certa forma, houve um distanciamento do governo central da população, das massas, há uma concentração e uma centralização por parte do movimento social.
a cooptação por parte do governo, do movimento social, do movimento sindical. Quer dizer, houve todo um processo, asfixiou esses movimentos. E houve um distanciamento, quer dizer, você não teve, nesse momento aí, a população ficou sem interlocução com o governo para tentar canalizar as suas reivindicações. E isso foi pressionando e o povo foi para as ruas, né? Então, de lá para cá, houve mudanças. O Congresso Nacional aprovou algumas reformas, né? A toque de caixa, mas aconteceu. Retirou alguns projetos que eram considerados equivocados, né? Projetos que eram de natureza impopular, não construíam, né? E como a mordaça do Ministério Público, né, como projetos do próprio deputado João Campos, enfim, foram inúmeras situações que foram acontecendo. O que ficou ruim o Congresso Nacional não aprovou uma reforma política decente. Esse Congresso... Nem a mini-reforma, né, nem a mini-reforma também. Né? Então, foi ruim, porque não avançou nesse aspecto, e eu até acho que o próximo Congresso Nacional vai ter que fazer uma mudança profunda, não só a reforma política, a reforma eleitoral, mas também a reforma partidária, que deve caminhar junto. Então, acho que os avanços não foram tão significativos. Mas eu entendo que as pressões da rua é inegável que foi o que favoreceu e o que motivou boa parte das alterações que o Congresso Nacional fez do ponto de vista da legislação e do ponto de vista de melhorias para a sociedade brasileira. Ulisses Aes, a sua opinião? É uma coisa até indexada à outra. Para você ter ideia, por exemplo, o resultado desse mensalão, ou seja, dessa ação penal AP 470, ela se tornou viável, mesmo assim, possível, vamos dizer, essas prisões, minar nas prisões, aí justamente porque teve esse levante em junho, ou seja, o próprio judiciário aos custou, não é, as ruas, ou seja, sentiu o clamor popular. Então não tinha como você fugir a uma certa rigorosidade em relação à aplicação das leis, ou seja, da lei em relação, por exemplo, a esse grupo de pessoas que é acusado de Caixa 2, de desvio de recursos de dinheiro público, não é? Então, veja bem, eu ouvi muitas pessoas nas ruas, ou seja, cansei de ouvir isso, pessoas falando assim, não vai dar em nada, as pessoas não vão ser presas, tudo. Então, veja bem, a partir do momento que houve esse levante, que houve essa manifestação popular, essa manifestação acabou acordando todos os poderes, embora o próprio executivo, o legislativo, hoje ainda tenha assim, uma certa resistência às mudanças exigidas pela população. Mas agora é necessário também fazer uma análise, João, que, por exemplo, as manifestações, o levante de junho passado, não teve, vamos dizer assim, um cunho político, ou seja, não teve bandeira política de fato mesmo. Começou com, vamos dizer, cobrança em relação ao transporte público. O que se mostrou mesmo é o seguinte, que a população está, assim, vigilante, ela não está, a população, assim, como de forma geral, não está em sintonia com o poder público, ou seja, inclusive com os três poderes. Ou seja, a partir do momento que ela se sentir de novo lesada, ou seja, se sentir, vamos dizer assim, estremecida, ela vai voltar para as ruas. E ela pode voltar, Ulisses, em 2014 nas ruas, não? Lógico. Que vai ser um ano eleitoral, eleições nacionais, há expectativa disso. Há uma expectativa. Então não pense que as pessoas esqueceram, não. Eu penso que está todo mundo atento e acompanhando. Né? Mas teve um ponto, na minha opinião, que foi fundamental. Essas manifestações populares, ela deu uma chicotada política em todos os governantes. A nossa presidenta da República estava com a popularidade altíssima, batendo todos os recordes. E não mudou até agora, João. A última pesquisa. Não, certo, mas ela chegou lá embaixo. Deram uma derrubada. Não. Eu estou dizendo o seguinte, no período das manifestações, ela despencou. E o governador Marconi Perillo e todos os outros governadores do Brasil despencaram. Marconi chegou a 12%. A última pesquisa que os institutos censos aí... Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que hoje o quadro é totalmente diferente, mas naquela época João, foi uma chicotada. Naquela época, para você ter uma noção, uma pesquisa que foi feita aí, o governador Marconi Perillo parece que ficou em 24º lugar, ou seja, quase que em último lugar, na lanterninha, ele não foi o último não, mas ficou em penúltimo lugar em relação aos piores governadores, vamos dizer, do país. Hoje não, a mesma pesquisa foi realizada, ele pulou para 17º lugar, ou seja, então teve um avanço muito grande. A própria presidenta também está recuperando a sua, vamos dizer, a imagem, mas de longe, mais ainda sobre a vigilância permanente do eleitorado. A última pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Ibope, ou Census,
se eu não me engano, ela traz dados que também não aumentaram, mas veja bem, você não tem mais a Dilma com o índice de popularidade que ela tinha antes dos protestos. Não tem isso, nenhum deles. O próprio governador tem, na confiança, a metade da população não tem a mesma confiança. Mas aí, Jones... A presidente Dilma não passou de 40%, quem tinha 70% de aprovação. Certo, mas aí é que eu estou dizendo. Então, existe uma população ainda muito grande insatisfeita e com certeza isso terá reflexo. Certo. E qual que é o ponto positivo nisso aí, na minha maneira de pensar? É que os governantes tiveram que acender a luzinha vermelha, foram para a rua, o Marconi está recuperando, e recuperou bastante a popularidade dele, mas ele teve que agir para isso, colocou obras, colocou viadutos, colocou a reforma de rodovia, lançou esse projeto grandioso aí. Entre a questão da Dilma e do Marconi. O Marconi tem um problema que ainda não foi resolvido. E aí ele está pagando um preço muito grande, que foi as relações, a questão da operação. Esse aspecto desgastou e continua ainda. Vamos buscar por trás. A Dilma já não teve esse aspecto. O próprio ex-secretário nacional. Mas a Dilma já teve o problema do mensalão, prisão dos mensaleiros também, né? Diretamente, mas de uma certa forma afetou. Isso não corrobora para que ela... colocar o seguinte, você colocou... porque você fatiou de uma forma, vamos dizer assim, até, eu acho inadequada, mas você não está errado também não. O problema, por exemplo, o problema com o governador não foi a Operação Monte Carlo, o problema é anterior a isso tudo, ou seja, foi ele ter conversado com o presidente na época, Lula, avisado, falou sobre o mensalão, aquela coisa toda. O presidente parece que não gostou, achou que aquilo ali já era uma provocação, ou seja, tanto é que no livro do ex-secretário nacional de Justiça, o Romeu Tuma Júnior, ele fala sobre isso, ou seja, fala que o próprio, na época, presidente da República, através do Gilberto Carvalho, falou assim, faça tudo para prejudicar o governador de Goiás. Então, veja bem, esse enfrentamento que ele está tendo hoje, não é um enfrentamento, por exemplo, localizado, é um enfrentamento político com o homem mais poderoso do Brasil, que é o ex-presidente Lula. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também pela NET Canal 20. Estamos debatendo com o sociólogo, ele que é do Instituto Cerrado de Pesquisas, e também com Ulisses Aécio. Nós debatíamos aqui sobre os protestos nas ruas. Se a gente continuar com esse tema, nós não vamos discutir outros temas importantíssimos. A prisão dos mensaleiros, né? Foram condenados, foram presos. Tem reflexo na política de 2014, na opinião de vocês? Na minha tem. Terá, mesmo que o PT tente dizer que isso não é... Aliás, é um erro do próprio PT. É a tentativa hoje do PT, né? Do próprio PT de não assumir isso. A gente vem falando sobre isso. O Rui Falcão tem tido posições muitas vezes equivocadas em relação a essa questão do mensalão, até porque isso é real, é concreto, aconteceu, foram condenados, julgados por um tribunal, não um tribunal de exceção, mas um tribunal legal, constitucional, né? O mesmo que julgou Cesare Battisti na Itália também, é a mesma coisa, é uma democracia. Então, o PT erra quando faz esse tipo de análise por parte de setores da militância do partido. Eu não diria que isso é uma ideia geral, mas eu acho que o partido erra quando não assume e toca para frente. Até porque o partido é muito maior do que essas pessoas. Eu acho que tem muita gente séria no partido que pensa diferente e que quer construir uma história diferente. E que ajudou a organizar o partido e durante toda a sua trajetória, o seu projeto político, que era o debate de natureza ética, moral, né, e ideológica que o PT sempre teve. E que nesse momento encontra-se com muita dificuldade. Então, a condenação dessas pessoas, com certeza, esse assunto voltará à tona na eleição de 2014, será pauta, né, do debate entre os pré-candidatos que estão hoje colocados à presidência da República. Então, acho que o momento é histórico, né? O Ulisses colocou anteriormente, não se esperava que
isso não vai dar em nada. Não é isso que aconteceu. Certo. Quem poderia imaginar que figuras importantes, banqueiros, estariam presos atrás das grades aí. Realmente é um momento histórico e nós temos que reconhecer que a Suprema Corte do país teve um papel fundamental e houve amplo direito de defesa e etc e tal. Então não vamos, eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente para construir esse país e a gente tentar reorganizar, né, todo o nosso projeto. Ulisses, estão querendo transformar o pessoal presos em mártires, né? Você concorda? Há possibilidade disso? Não, essa é uma das estratégias hoje, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. A estratégia é totalmente desmerecer e enfraquecer, por exemplo, os resultados da AP 470. Agora, logicamente, todos nós sabemos que isso é uma tentativa justamente porque trouxe, vamos dizer assim, uma visão totalmente deletéria e nociva ao Partido dos Trabalhadores. Você mostrou que o único partido que não poderia ter feito isso acabou fazendo, ou seja, se transformou em personagem do maior escândalo político do país, ou seja, de toda a história, por exemplo, de todas as fases da história do Brasil. Você pega, por exemplo, uma das formas de tentar negar, por exemplo, o chamado mensalão, é justamente para não manchar, inclusive, a história do PT também. Ou seja, não só está trazendo, por exemplo, elementos negativos, por exemplo, para a disputa em 2014 agora. Já está pagando um preço, né, Ulisses? Já está pagando um preço, vamos dizer assim, de um desgaste já de 2 anos. E o PT tenta de tudo, ou seja, e está certo também o PT, quando cobra, vamos dizer assim, um resultado efetivo também, um julgamento do chamado mensalão mineiro. Agora, se houver esse julgamento mensalão, você acha que pode mudar o quadro aí? Não muda o quadro pelo seguinte, que se você for pegar as pessoas envolvidas no mensalão mineiro, são pessoas pequenas, são pessoas desconhecidas, pessoas desconhecidas. Não tem nada a ver com... Não são pessoas como, por exemplo, um dos maiores, vamos dizer assim, líder político, próceres políticos do Partido dos Trabalhadores, que José Dirceu estava sendo trabalhado para ser candidato à presidência da República. Então vamos... José Genuíno, e 300 pessoas, Delúbio Soares, que era o tesoureiro nacional do partido, e assim por diante. Então vamos fazer a bola rolar aqui no programa, né? Porque senão a gente fica muito tempo com um tema só. Tem vários assuntos para a gente discutir. Eu disse aqui na filiação de Júnior do Friboi, no PMDB, também no PSB foi a filiação de Vanderlan Cardoso. E também a filiação da Marina Silva no PSB Nacional, causando aquele mal-estar com a presença do Ronaldo Caiado na coligação do PSB. Primeiro, Vanderlan Cardoso fez um bom negócio em filiar no PSB logo que o Júnior do Friboi saiu? Ele não tinha outro partido, não. Eu acho que até Eduardo Campos, a força do Eduardo Campos como governador de Pernambuco, ou seja, uma das grandes lideranças da região, ou seja, do Nordeste brasileiro, ou seja, e da própria política brasileira, pode, de certa forma, tonificar, não é? Até então uma figura apagada do Vanderlan. Vanderlan foi candidato ao governo de Goiás, teve mais de 500 mil votos, ou seja, mais nada além do que isso, foi prefeito e senador Canedo também. Ou seja, o que está fazendo com que ele se torne uma figura conhecida é justamente essas articulações. Se ele vai ser uma via, ou seja, vamos dizer, na eleição de 2014, na disputa de 2014, ele vai ser peça importante? Eu acredito que não. Ele vai ser uma peça importante, talvez, no segundo turno das eleições, fazendo articulação política, apoiando um candidato X ou Y, porque no meu ponto de vista, a tendência é a polarização entre 2 candidatos, o atual governador e o candidato do PT-PMDB. A sua opinião? Olha, eu considero, tendo que o Júnior, já falei isso em outras ocasiões, eu entendo que o Júnior errou quando se ele tinha Vanderlan. Vanderlan primeiro, o Vanderlan, depois nós vamos para o Júnior. É porque tem a ver com o PSB, há uma ligação, né? Ele tinha o PSB, o Júnior tinha um PSB na mão, né? Tinha o partido, quer dizer, você tem um candidato a presidente do nível do Eduardo, que não é qualquer candidato, é um jeito novo. Se você pegar a pesquisa, quando vem a pesquisa, aparece, porque aqui, as pesquisas hoje, ela não é intenção de voto, é índice de popularidade que você está medindo. É quem realmente está na mídia, quem aparece, quem tem maior visibilidade. Quem tem a presidente da República é o Aécio Neves, são figuras. Se você pegar o Eduardo, você tem
um índice de desconhecimento dele muito grande. Mais de 50% da população, de 80% da população não conhece, não ouviu falar. O índice de rejeição então, também vai ser bem menor. Exatamente. Então, à medida que o candidato for sendo conhecido, esse quadro pode se alterar. Até porque ele tem hoje um dos governadores mais populares do país também. Então, eu entendo que houve essa mexida, o Vanderlan acabou sendo beneficiado, foi interessante para ele, eu entendo que foi positivo para o Vanderlan ter hoje o PSB na mão, até porque ele vai conseguir construir aí seu projeto, talvez trabalhar. Porque, na verdade, o projeto era do Júnior do Friboi, continuar no PSB, ou seja, ser candidato. Hoje ele não estaria brigando internamente como está no PSB. Ele poderia mostrar assim, eu sou o fator novo, porque tem dois candidatos que estão polarizando aí, eu sou o fator novo, aquela coisa toda. Ele poderia muito bem usar, vamos dizer Agora ele está brigando dentro do PMDB, Ulisses, internamente, para impor a sua candidatura. O PMDB vai e lança ele. E o PT já disse que não aceita ele. Quando chegar em abril, um dos critérios que todos os partidos trabalham, que é fundamental, é pesquisa quantitativa ou qualitativa, que será feita. E quando for colocado isso, o Júnior não terá esse cenário. Por quê? Só se ele não é um apresentador de TV, ele não tem um cargo para estar todo dia na tribuna. Se fosse apresentador de TV, seria alguma coisa? Olha aí. Não, olha, se fosse apresentador ou jornalista, a questão política. Tem que visibilidade, algo que ele apareça. O problema de inteligência. Eu falei aqui no último programa, Jones, quem assistiu o programa lembra, o Ulisses também lembra, que o Júnior tem 3 fatos interessantes que ele tem que contornar. Primeiro, convencer o PMDB. Primeiro é o partido. Segundo, é convencer o PT. As coligações. Porque o PT é fundamental nessa eleição para o PMDB. Não adianta pensar que o PMDB vai sair Mas ele já deu um checkmate também. Falou o seguinte, se o PT não for apoiar a gente, nós não vamos apoiar a Dilma também. Então ele já colocou. Né? Então, e o outro é o fator que você conhece bem, que é a pesquisa. Ele começou errado, na minha opinião também, porque o Júnior do Friboi, se eu fosse candidato, em qualquer circunstância a governador do estado de Goiás, eu queria primeiramente conversar com a imprensa. João, deixa eu falar uma coisa para você. Que são os grandes adversários do Júnior. O telespectador, para ser governador de qualquer... Nós, né, Ulisses? É bom deixar bem claro de qualquer unidade da Federação Brasileira, raríssimas exceções, surge fatos políticos. É evidentemente que cada eleição ela tem um fator, ela tem um histórico, né, tem um momento. A pessoa, para ser governador, para ser um governador de um estado, ele precisa ter trajetória, ele precisa ter uma história de luta, ele tem que ter um viés. Aí é a luta partidária, é a luta acadêmica, é a luta empresarial, quer dizer, N fatores que vão se reunir em torno desse cenário. Então, não é chegar e falar assim, eu quero governador, não é só o dinheiro. Eu sou empresário, sou econômico, tem fatores aí que tem N elementos. Porque às vezes o camarada fica parecendo um elefante numa loja de cristais na hora de fazer uma articulação dessa. Então, é muito complexo o cenário e nesse momento terá que saber fazer essas articulações, até porque o jogo é muito pesado, né? Então, começou errando pela questão partidária, porque não deveria. Como vai para o PMDB? Fazer o que no PMDB? Se ele tinha um partido para ele ser o candidato, ele não estaria brigando com ninguém. Engraçado, ele tinha legenda. Para você ver como que as pessoas percebem. Eu estava conversando com uma jornalista, ela estava lendo o jornal Opção, onde o empresário Júnior Friboi deu uma entrevista, e a manchete é ele colocando o PT contra a parede mesmo. Verdade. E usando algumas palavras, algumas expressões assim pesadas. Ela pegou e falou assim, olha o nível dele. Ele acha que ele pode fazer isso, ou seja, uma pessoa que não tem um handicap, não tem um background, ou seja, não tem aquela experiência, não tem um histórico, ele chega na mesa, ou seja, das discussões, Ulisses vai ser uma assessoria, vamos dizer assim, eu digo uma assessoria razoável, plausível, a ponto de informá-lo, vamos com calma, todo o problema nosso é estratégia, como diria o Brizola, estratégia. Nós vamos ganhar dessa forma, não adianta você ir com palavras duras desse jeito, que você faz acirrar o ânimo dos opositores, então você faz levantar o chamado fogo amigo e prejudica o seu candidato. Deixa eu só falar um negócio aqui antes. O assunto é espetacular. Nós vamos voltar daqui a pouco, vamos dar continuidade nessa posição aí relacionada a Júnior do Friboi, Vanderlan Cardoso, Iris Rezende, Marconi Perillo e também o prefeito de Anápolis, que eu acho que está no páreo e é muito forte, o Antônio Gomides. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também na NET Canal 20. Olha que o nosso assunto hoje aqui está pegando fogo. Sociólogo Jones Matos, ele que é do Instituto Cerrado de Pesquisa, Ulisses A.S. também nós discutindo aqui sobre as eleições. Nós falávamos sobre Vanderlan Cardoso e também Júnior do Friboi. Alguns fatores importantes aí já foram colocados e o Jones estava querendo colocar mais um, né, Jones? Não, na verdade era que o aspecto da pesquisa, do enfrentamento interno que o Júnior está tendo, né, no PMDB, para colocar sua candidatura, até porque não está definido o quadro, ninguém é candidato ainda, todos são pré-candidatos. O próprio Ulisses falou o seguinte, ele lançou a pré-candidatura dele, ou seja, o que vai definir mesmo, isso de acordo com o Iris Rezende, é a convenção do partido que acontece em junho. Perfeito, Ulisses, e quando chegar em abril, eu imagino, em abril, quando houver, o cenário estiver bastante claro. Às vezes é desfavorável para ele. Às vezes como a eleição, esta eleição, nós precisamos entender ela é nacional. O que define o cenário das unidades da federação é os acordos nacionais. Então nós não sabemos ainda como que vai ficar esse jogo das alianças, né? Se o PMDB continuará na aliança com a própria presidente Dilma, se haverá uma mexida, enfim, o próprio PDT, o PSB. Eu acredito o cenário político poderá ficar alterado aqui para abril. Eu já tenho uma opinião formada. Hoje, eles vão continuar. Em 2013, eu tenho essa opinião formada, você pode me cobrar isso na época. Inclusive, vou dar uma notícia aqui agora em primeira mão. Nós vamos entrevistar os pré-candidatos a partir de janeiro. Todos os programas nós teremos aqui um pré-candidato ao governo do Estado, a legislação permite isso. Nós vamos fazer um sorteio, vamos chamar os candidatos e vamos agendar aí uns 4, 5 programas, 6 programas. A legislação nesse período ela não entra na discussão, só sobre pesquisa eleitoral, que a partir de janeiro as pesquisas terão que ser... Não, mas os programas têm que dar igualdade. O jornal terão que ser registrados. Tem que dar igualdade a todos os candidatos, programas de entrevista. E nós vamos abrir espaço para todos os candidatos. Então, o que ocorre? Nós vamos colocar em debate. Agora, eu hoje estou convicto, Ulisses A.S. e Jones Matos, senhores telespectadores, que o Júnior do Friboi será o candidato do PMDB. Primeiro, porque ele veio com uma avalanche muito grande dentro do partido. Segundo, porque a história diz que nem sempre aquele que está na frente ganha a eleição. Nós tivemos vários exemplos aí, com o próprio Luiz Rezende Machado, com o Maguito, que estava liderando aí com possibilidade de ganhar no primeiro turno, acabaram perdendo. Então esse fator vai ser fator de argumento para o Júnior Friboi. Como o Jones colocou aqui, a eleição ela é presidencial, descendo para a eleição para os governadores. Mas toda eleição governador ela é presidencial. Não, mas essa é estratégica demais para o PT. O PT está sendo serviciado, ou seja, com essa tortura. A reeleição da Dilma para eles é questão penal 470. Eles não vão, ou seja, a história do PT está sendo, vamos dizer assim, totalmente manchada em relação a isso. Então o PT está tentando ver se revigora, e para se revigorar ele tem que permanecer no poder. Não pode deixar de mão beijada, não. Vai lá que em abril a candidatura de Júnior do Friboi, essa pré-candidatura dele, ou seja, assim, não tenha deslanchado nada, ou seja, provavelmente o Iris Rezende, que já tem um feedback aí, tem um histórico, né? Tem, vamos dizer, um cumulativo de rodou os grotões, visitou todo mundo, como marcou. Então, esse projeto... Você mesmo lembrou uma vez que para senador ele já perdeu também as eleições, então aquela coisa, não transfere. Não, o seguinte, eu falei aqui num dos últimos programas nossos que o Iris perdeu para governador. E eu até temei com você, falei assim, eu nunca perdeu, não. A gente lembrava que ele perdeu, ele e o Mauro Miranda perdeu para a Lúcia Vânia e para o Demóstenes Torres. Quer dizer, o Iris não perde só para governar, ele perdeu 4 eleições. E outra, o PT está lançando, o PT, não é o PT nacional que quer Antônio Gomide candidato ao governo, não, João, Jones e telespectador. Quem quer Antônio Gomide candidato é um grupo, por exemplo, do PT, é o PT que acha que pode lançar a hegemônica do PT hoje. Então, veja bem, a tendência é o seguinte, lançar Antônio Gomide, porque o Antônio Gomide teve 82% de votação na última eleição para a disputa de Anápolis, ou seja,
Se for pegar assim, em relação à quantidade de votos e de uma cidade importante como Anápolis, eu acho que é o segundo PIB do estado, segundo PIB maior do estado, você vai pegar o seguinte, você vai ver que tem uma importância muito grande. Então, se o Antônio Gomide teve essa capacidade, ele pode ter uma capacidade também para ser governador de Goiás, e em detrimento, por exemplo, dessa arrogância inicial do Júnior do Friboi. Eu vejo que se o Júnior for escolhido como candidato do PMDB, eu acho que o PT dificilmente ficará nessa aliança. Eu vejo um cenário... mas aí vai depender... pode até entrar, mas não vejo o PT... sabe, apesar da mudança que o PT teve... Mas aí chega o Lula aqui, chega em torrões dele. Eu acho que o PT virou um partido... Se o PT quiser ganhar a eleição no estado de Goiás, para Dilma, vai ter que fazer uma política, lançar uma estratégia muito importante para captar votos de todos os setores. Quer dizer, vai ter gente que vai votar no Marconi e votar na Dilma. Vai ter gente que vai votar no Friboi e votar na Dilma. Então, é preciso, né? O PT precisa trabalhar em cima disso. Né? Porque lá, o governo federal, porque se depender... O PT deixou de ser um partido ideológico. Então, isso hoje é irrelevante para eles. Fizeram as alianças mais esdrúxulas no país. Até porque a popularidade... Com o Sarney, com o Renan Calheiros, com o Collor. Então, para fazer aliança com o Júnior Friboi, qual é o problema que o PT vai ter? Nenhum. Pode fazer, sim. Pode fazer. Agora, se vão fazer campanha para ele, a militância aí é outra história, né? Se eles vão engolir essa questão. Então, acho que aí, agora, do ponto de vista nacional, eu penso que, neste momento, para o PT, a prioridade é a reeleição da Dilma. Vamos fazer uma análise. E para isso, eles vão entregar em alguns estados. Vamos fazer uma análise fria, inclusive com a avaliação sua. Eu vou falar o nome Júnior do Friboi. Me cita dois aspectos. Ele tem força política? Vamos ser sinceros. Não. Então tá bom. João, ele tem força política? Não. Agora vamos lá. Eu só vou citar dois aspectos. Dinheiro. Ele tem força econômica? Tem. Muito. Então a única coisa que se discute em relação ao Júnior do Friboi é dinheiro hoje. Bom, se ele não fosse o candidato, se fosse o Antônio Gomide, vocês acham que iria faltar dinheiro para a campanha eleitoral? Se fosse o Antônio Gomide? Teria mais... Candidato PT-PMDB? Lógico que não. Então, veja bem. Então, o problema hoje é que o Júnior do Friboi vai ter que melhorar a sua articulação política. A articulação e eu só vejo uma possibilidade desse bloco derrotar o governador Marconi se eles estiverem juntos, né? Se houver essa pulverização de candidaturas, aí eu acho que a candidatura do Marconi aqui, ele vai conseguir se viabilizar. Eu colhi aqui uma frase de um determinado jornais, agora eu não me lembro se foi Opção ou Tribuna do Planalto, vou falar o nome dos dois aqui, num discurso em que a Ana Paula Rezende, filha de Iris Rezende Machado, em discurso de homenagem ao pai na sessão especial comemoração dos 80 anos na Câmara Municipal no dia 12, ela diz o seguinte, abre aspas, dinheiro não pode ditar as regras de uma história. O que ela quer dizer? Lógico, a história do pai dela... Isso aqui estava escrito num dos dois jornais, que me desculpe o jornal, citei o nome dos dois, porque eu não me lembro, assim, de cabeça, foi na Opção no Tribuna do Planalto. Provavelmente os dois jornais que são assim, que fala mas olha, vamos também aqui, a gente tem que também... Existe um momento, o Iris está no momento em que ele vai ter que passar a bola para frente. Não vejo o porquê ficar nessa nostalgia toda, gente. Não, eu não concordo com você. Agora, achando que o Iris não pode... O Júnior pode ser o candidato. Qual é o problema dele ser o candidato? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu não vejo o porquê dessa... Não, mas eu vou discordar com você com relação ao Iris Rezende Machado. Quando o Iris completou 72 anos, todo mundo queria ser vice dele, pensando que ele não ia aguentar o batente. Já chegou aos 80, está lúcido, fala muito bem, tem uma visão fantástica. Tem uma sua história. E outra coisa, ele ainda tem muitos anos aí pela frente. Tem pessoas de 90 anos dirigindo veículos. O candidato natural do PMDB é o Iris. E ele em abril, se não houver uma definição clara, se o Júnior não se viabilizar nas pesquisas, em outros fatores, em outros elementos que serão considerados, ele com certeza vai colocar o seu nome à disposição. E poderá governar Goiás com tranquilidade, nenhum com mais problema. 4 anos. O Siqueira Campos está com a mesma idade dele, ele é governador do Tocantins. Pode não estar governando bem, mas não é pelo fator de idade, é por fator claro, de grupo, né? Evidente. Porque, na verdade, para se governar,
a pessoa tem que ter muito pulso, tem que estar bem de saúde, mas ele precisa ter um... Essa questão do Íris aceitar o nome do Júnior nada mais é do que uma justificativa para dizer que o partido fica sempre criticado porque fecha sempre em nome do Íris, etc. Ele deixou à vontade, quer dizer, agora não. Foi isso. Não, ele não. Ele vai ser... O que ele falou... Abriu espaço. Então eu vou fazer outra pergunta para vocês aqui. Ó. Nós temos hoje, Vanderlan Cardoso, temos Friboi, temos o Antônio Gomides e temos o Marconi Perillo. E são 4 candidatos em potenciais. Eu acho isso muito bom, porque nós temos mais opções. O pessoal vai lançar candidato próprio. Então, vai ter mais outros candidatos. Com possibilidade de ganhar, nós temos aí pelo menos 4 candidatos com possibilidade de ganhar as eleições. Mas vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o canal aberto. Ok, estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. O assunto aqui é política, mas nós estamos vivendo um momento terrível, né? Chuvas fortíssimas em Goiânia, alagamento de túnel, de túneis, foram mais ou foi só um túnel? Pontes quebrados, carros danificados, pessoas morrendo no trânsito. E eu me lembro, Ulisses, que no ano passado nós comentávamos a mesma coisa aqui no programa. Morreu uma moça lá no córrego, lá perto do Novo Horizonte, Parque Amazonas, aquela região lá, e ficou todo mundo reclamando, porque eram os bueiros que estavam cheios de lixo, porque as vias fluviais da nossa cidade não estão comportando mais a chuva, enfim, vários problemas, e agora nós estamos passando por isso novamente, né, e com obras novas que não obedeceram o critério que deveria estar obedecendo. Foi o caso do túnel da Avenida Araguaia. Você falou assim, túnel, né? Ou túneis. Aquele da Avenida 85 também, ele enche de água. Mas já resolveram o problema. Não, é mais rápido, mas quando chove, os carros são obrigados a esperar um pouquinho, não podem passar. Não podem. Mas isso está acontecendo, Ulisses, em quase todos os lugares. Onde chove, mas no interior aqui está um problema sério. Ô João, o Ulisses, telespectador, é a demonstração clara. Nós estamos falando deste tema, mas ele também tem a ver com os aspectos política, da natureza política. É um caos completo. As cidades não estão preparadas para esse volume de água que veio, não estão preparadas para esse enfrentamento de carros, tráfego pesado. Hoje, né? Goiânia praticamente parou hoje. 6 horas da tarde, em toda a cidade, na região central, setor oeste. Ficou travada, né? Travada, quer dizer, não tem fluxo do tráfego, não tem viadutos, né? Quer dizer, Goiânia está sem essa capacidade, né, de se fazer isso. Eu vejo com muita dificuldade e muita preocupação a gestão do Paulo Garcia neste momento, é muito crítica, né? Do ponto de vista da sua gestão, não conseguiu ainda emplacar nesse primeiro ano. Acho que o saldo é negativo, sobretudo a votação do IPTU na Câmara de Goiânia, que foi derrubada, foi ruim, negativa, a folha de pagamento aí com quase, era R$500 milhão, foi para quase R$1 bilhão, né? Quer dizer, mais de R$1 bilhão. Não sei como vai fazer esse fechamento de conta. Agora, tá? Dificuldades aí a gestão do Paulo Garcia. Esse IPTU deveria ser aumentado todos os anos, mas com um percentual mínimo para não. Mas já pela correção, índice inflacionário. Pela correção muito grande. Que vai ser feito. Que não, porque foi acima daquilo que a população recebe, que o salário mínimo aumenta. Não pode ser acima, não. Não justifica, que em São Paulo a justiça vetou, quer dizer, não dá. Não justifica também. Não justifica, olha, é incompatível. O problema é a falta de discussão. Você faz um governo, por exemplo, moderno, vamos dizer, você faz um governo contemporâneo, você faz um governo, vamos dizer assim, com todos os adjetivos, substantivos aí que envolve a população, ou seja, popular, tudo, mas você não faz as consultas. Mas o PT abandonou o que ele fazia, que era o orçamento participativo, que era a discussão. Eu acho que houve ali esses programas. E vem goela abaixo. Ulisses Aécio, senhores telespectadores, faltou uma gestão política do prefeito na Câmara Municipal. O prefeito tem por obrigação de ter uma Câmara forte, tem que ter uma articulação política. Não houve essa articulação política
e acabou sendo derrotado por um voto. Mas você viu o voto de quem que foi derrotado? O vereador do partido Felisberto Tavares, que é do partido PT, dele. ou Então seja, faltou articulação faltou articulação política. E na discussão da desafetação de áreas públicas vai ser derrotado também. E outra, João, uma coisa para mim, eu vou ser muito sincero aqui, eu não sou de ficar adorando a pílula, nem ficar elogiando as pessoas que não devam ser elogiadas, não. Agora, o PT cometeu a maior, vamos dizer, hipocrisia dele a partir do momento em que deixou o Djalma Araújo, que sempre foi um petista histórico do partido, vereador de... idealista, responsável, sério, deixar o partido, justamente porque ele cobrava projetos de interesse da população. Vereador de luta, justamente, capital, em relação ao chamado, vamos dizer, o plano diretor de Goiânia, ou seja, queriam se mudar o plano diretor de Goiânia para favorecer grandes empresas e o Djalma foi contra. Então, Partido dos Trabalhadores, eu fui até... incoerência, né, Ulisses? Já fui candidato a deputado pelo Partido dos Trabalhadores, sou um simpatizante, acho que o PT tem profunda contribuição com o processo de democracia no Brasil, mas tem cometido erros históricos que devem ser limpos, porque senão pode manchar o resto da vida a imagem do partido. Então vamos voltar àquele assunto que eu falei aqui, a manchete, mas nós não discutimos ele ainda. A filiação de Marina Silva no PSB espantou Ronaldo Caiado, deu um chega para lá no Caiado. Você acha que vai somar, somou muito a filiação da Marina Silva no PSB? Vocês vejam bem, a filiação da Marina não tem relação, ela não ia filiar no PSB porque o Ronaldo Caiado estava se aproximando do Vanderlan aqui, isso não faz o menor sentido. O interesse da filiação, qual é o partido em nível nacional que não queria uma filiação de uma figura como a Marina? Qualquer legenda gostaria dela de estar na sua agremiação. Não, prejudicou Goiás, mas não do ponto de vista nacional. Do ponto de vista nacional, nacionalmente teve um prejuízo muito grande. Mas ela teve a formação da nova aliança. Eu também não considerei positivo. Mas teve um anúncio agora que o partido dela, que não foi fundado, né, é o Rede. Ele pode apoiar candidatos diferentes nos estados. Não é uma imposição da existe rede, essa possibilidade. Porque, mas na eu verdade, disse, foi uma coligação. Eu disse que quando ela filiou, não foi uma filiação, foi uma coligação antecipada. Nesse caso, o PT foi extremamente estratégico, extremamente pontual e, vamos dizer assim, conseguiu de forma eficiente tirar a Marina Silva. Porque se ela fosse para o PPS, por exemplo... Se ela fosse, por exemplo, o Rede de Sustentabilidade fosse de fato criado, seria um grande calo, por exemplo, uma pedra no sapato da atual presidenta Dilma, que disputa a reeleição em 2014. Agora, com a ida dela para o PSB, ou seja, Eduardo Campos, assim, de qualquer forma ele quer ser o candidato à presidência da República, mesmo que a Marina tenha mais popularidade do que ele. Então, veja bem, o que foi de positivo para ela? Nada, foi prejudicar. Ela deveria ter feito o seguinte, já que ela não vai ser a candidata. Provavelmente, dificilmente com o Eduardo Campos consiga eleger. Mas o PSB ganhou. O PSB sim, mas Marina Silva perdeu e o próprio Eduardo Campos também perdeu pelo seguinte, porque ele pode estar no PSB hoje, amanhã ele pode estar em outro partido. Então... Mas a Marina, de qualquer jeito, a situação dela era ir, né? Ficava quietinha, ou não filiava em nenhuma agremiação. Ulisses, eu sinceramente acho o seguinte, se é político, se é articulista, se gosta da política, tem que participar do processo. Não dá para ficar observando o jogo se você é um atleta. Você fica ali uniformizado, você quer entrar para jogar. Então eu acho que a Marina tem grandes contribuições, aí tem um debate, essa questão da sustentabilidade. Eu acho que ela tem uma contribuição a dar à sociedade brasileira e é legítima a participação dela em qualquer uma das agremiações, seja onde ela estiver. É a mesma coisa que a ministra falou, né? A Marina tem N partidos para ela buscar aí que se enquadra no perfil ideológico dela. Mas no momento exato ela acabou dançando, né? Nesse aspecto. Talvez ela... Mas olha, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas hoje eu colocaria o Antônio Gomides no páreo para a disputa das próximas eleições, até que o Júnior do Friboi consiga, né, uma articulação aí para colocar o PT na sua coligação. Mais articulado, mais politizado, mais experiente, mais popular. O Gomide é um bom candidato. Totalmente equilibrado. Se for o candidato das oposições, desse bloco de sustentação, como eles falam, o bloco que sustenta a presidente Dilma em Goiás, eles usam muito esse termo, com certeza vai ter mais viabilidade, até porque tem histórico, é um prefeito, né, foi testado nas urnas, Eu digo uma coisa, diferente do Júnior.
acompanho a trajetória do Antônio Gomide desde a época que eu era militante do PT. Ou seja, sempre foi uma pessoa austera, sempre foi uma pessoa equilibrada, centrada, não é? E tem demonstrado com isso, ou seja, onde ele chegou, ou seja, prefeito reeleito da segunda maior cidade, vamos dizer assim, em força econômica do estado de Goiás, ou seja, se lançasse a candidatura dele de fato ao governo de Goiás, vocês iriam ver que ia ter vamos dizer, uma ascensão muito grande, justamente por isso, porque ele passa uma certa confiabilidade. Pode representar o novo. Isso é bom, o fato novo. Pode representar eu acho que hoje o Gomide é o nome do PT, do Vanderlan PT. Cardoso é o nome do PSB, o Marconi Perillo da base do governo, o Caiado vai ser aí, deve ir mesmo para a área nacional, que se candidata à presidência da República, mas ainda pode mudar de lado. O Marconi pode ir para aliança com o governador, possivelmente. O Caiado. Até ser o Caiado, até ser o candidato ao Senado. Tudo pode acontecer, porque a identidade do DEM... a identidade do DEM está mais ligada ao Marconi Perillo, né? Bom, gente, estamos chegando aí ao final do programa. Jones, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Nós batemos um papo aqui meio diferenciado hoje. Foi muito positivo, eu acho. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço aos telespectadores aqui que toleraram a gente aqui, né, nesse momento importante, essa conversa, esse bate-papo, ao Ulisses, ao João. Quero desejar um Feliz Natal para todos. Nós há um ano novo bastante profícuo, cheio de realizações, e com certeza o ano de 2014 vai ser talvez bem mais, digamos, com bastante firmeza, com bastante... eu entendo que vai ser um ano em que vai ter Copa do Mundo e nós teremos eleições também e vai nacionais. ser muito bom. Vai ser muito bom. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Tá certo. Ulisses. Eu vou falar alguma coisa para o telespectador, para você que é eleitor, cidadão. Equilibre-se, porque nós estamos no final de ano, né, momento de muitas festas, confraternização, bebedeiras, aquela coisa, gastos excessivos. E nós estamos chegando aí a um final e entrando no 2014. 2014 não é um ano positivo, então cuidado. Tá certo. Olha, gente, nós vamos ter uma pausa no nosso programa aí no final de ano. Nós estaremos de volta no dia 6 de janeiro, exatamente no dia de Santo Reis, né? Vamos voltar aí com toda, um dia muito importante na festança de Santo Reis. Portanto, estaremos aí 2 segunda-feiras sem os programas. Eu quero desejar a todos vocês que ficaram conosco durante o ano de 2013 um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que o 2014 cheio de muita grana, muita felicidade para todos vocês, boa, né? Muita energia positiva e que os nossos políticos encontrem um bom caminho para as eleições que vão acontecer no ano que vem. Boa noite e até 2014.